Qual é a direção da sua vida? Motivação e propósito com Mário Sérgio Cortella. Em um mundo repleto de distrações, incertezas e uma velocidade frenética, muitos de nós nos encontramos tentando encontrar um rumo, uma direção. A vida moderna nos leva a viver no piloto automático, lidando com prazos, obrigações e expectativas externas, sem tempo para refletir profundamente sobre o que realmente queremos e, mais importante, o que realmente precisamos. Uma das perguntas mais essenciais e transformadoras que podemos nos fazer é: qual é a direção da sua vida? Essa questão é amplamente abordada por filósofos e pensadores ao longo da história, mas poucos a trataram com a clareza e profundidade de Mário Sérgio Cortella. O filósofo brasileiro, conhecido por suas reflexões sobre educação, ética, existência e motivação, nos desafia a olhar para nossas vidas de uma maneira mais consciente e intencional. Cortella nos leva a refletir sobre o propósito, sobre o que estamos fazendo com nossa jornada e, principalmente, para onde estamos indo. O conceito de direção aqui não se limita a uma escolha de carreira ou objetivo de vida específico. É mais sobre uma orientação interna, um alinhamento com os nossos valores mais profundos, que nos guia nas nossas decisões diárias. Segundo Cortella, a direção de nossa vida é uma construção contínua, uma jornada que exige reflexão, aprendizado constante e coragem para fazer escolhas baseadas em nossa própria essência, e não nas expectativas externas ou na busca incessante por aprovação. O significado de propósito e direção. O que é propósito? De acordo com Mário Sérgio Cortella, o propósito é uma das forças mais poderosas e motivadoras na vida humana. Ele não se refere a metas superficiais ou realizações externas, como riqueza ou status social, mas sim ao porquê fundamental pelo qual fazemos o que fazemos. O propósito está intimamente ligado à motivação intrínseca, aquela que vem de dentro, não da pressão do mundo externo. Quando temos um propósito claro, nossas ações se tornam mais significativas, nossas escolhas mais alinhadas com os nossos valores, e a nossa vida adquire um sentido profundo e duradouro. Cortella nos faz entender que o propósito não é algo estático. Ao contrário, ele é dinâmico, ajustando-se às circunstâncias da vida, aos aprendizados que adquirimos ao longo do tempo e à nossa evolução pessoal. Ter um propósito é como ter uma bússola interna que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida. Ele nos dá foco e direção, mas também nos permite ser flexíveis quando necessário, adaptando-nos às mudanças e aprendendo com elas. Como encontrar o seu propósito? Uma das perguntas mais comuns que surgem quando falamos sobre propósito é: como encontrar o meu propósito? Cortella sugere que o primeiro passo é olhar para dentro de si mesmo. Autoconhecimento é a chave. Somente quando compreendemos nossas paixões, talentos, valores e desejos mais profundos é que conseguimos identificar qual direção faz mais sentido para nossas vidas. Cortella nos ensina que o autoconhecimento não é um processo rápido. Ele exige paciência, dedicação e disposição para se questionar, se reavaliar e, às vezes, até mudar de direção. Além disso, encontrar o seu propósito também envolve uma reflexão sobre o impacto que você deseja causar no mundo. Cortella nos desafia a pensar em como as nossas ações podem beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também a comunidade ao nosso redor e ao mundo como um todo. Ele destaca que, quando nos conectamos com um propósito maior, as dificuldades da vida se tornam mais fáceis de serem enfrentadas. O propósito nos dá força, coragem e resiliência para superar obstáculos e seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A direção como construção contínua. Cortella é enfático ao afirmar que a direção de nossa vida não é algo fixo, mas um processo constante de construção e reconstrução. A vida é cheia de reviravoltas, mudanças e surpresas, e é preciso estar preparado para reajustar a direção sempre que necessário. Ter um propósito é fundamental, mas também é essencial ter a capacidade de adaptar-se e aprender ao longo da jornada. Não existe uma única direção correta, mas sim um conjunto de possibilidades que nos levam a caminhos diferentes, todos igualmente válidos, desde que alinhados com o nosso verdadeiro ser. O desafio da busca pelo propósito na era moderna. O mundo contemporâneo e suas pressões. Vivemos em uma época em que a busca por propósito pode ser ofuscada por uma série de pressões externas. A sociedade moderna enfatiza o sucesso material, a produtividade constante e a competição feroz. Somos bombardeados com a ideia de que devemos ser bem-sucedidos a qualquer custo, e que nossa felicidade depende da obtenção de bens materiais ou da validação social. Isso muitas vezes nos leva a perder o foco no que realmente importa, e a viver de acordo com as expectativas impostas pelos outros, em vez de seguir o nosso próprio caminho. Cortella observa que o excesso de informação e tecnologia também contribui para esse cenário.
Vivemos em um mundo onde a distração constante é a norma, e é fácil perder a noção do que é realmente significativo. O conceito de conexão está sendo distorcido, pois estamos mais conectados digitalmente do que nunca, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais desconectados de nós mesmos e do nosso propósito. A reflexão e o autoconhecimento tornam-se cada vez mais difíceis em meio à quantidade de estímulos que nos cercam. O perigo da superficialidade. Um dos maiores perigos da sociedade moderna é a superficialidade. Cortella destaca que muitas pessoas buscam respostas rápidas e soluções fáceis para suas vidas, sem realmente se aprofundar no que realmente importa. A busca por propósito não pode ser feita de maneira superficial, pois o propósito não é algo que você encontra na primeira pesquisa no Google ou em um curso de autoajuda. O propósito é algo que se construímos ao longo do tempo, a partir de experiências profundas, reflexões e, muitas vezes, erros. O papel da filosofia na busca pelo propósito. Filosofia como guia de vida. A filosofia tem um papel crucial na busca pelo propósito. Cortella nos ensina que a filosofia não deve ser vista apenas como uma disciplina acadêmica ou intelectual, mas como uma prática de vida. Quando nos aproximamos da filosofia, estamos nos questionando sobre as grandes questões da vida. Quem sou eu? O que é o bem? O que é a felicidade? Como viver de maneira ética e significativa? A filosofia nos oferece ferramentas poderosas para refletir sobre nossas vidas e encontrar o nosso propósito. Ela nos ajuda a organizar nossos pensamentos, a desafiar nossas crenças limitantes e a expandir nossa visão de mundo. Cortella utiliza muitos filósofos, como Sócrates, Nietzsche e Aristóteles, para exemplificar como o pensamento crítico e a reflexão filosófica são essenciais para a busca do sentido e da direção em nossas vidas. A importância da ação alinhada com o propósito. A ação como reflexo do propósito. A reflexão sobre o propósito não é suficiente por si só. Cortella enfatiza que o propósito deve se traduzir em ação concreta. O propósito é algo que precisa ser vivido no dia a dia, através das nossas escolhas, comportamentos e decisões. Cada ação que tomamos deve refletir o nosso propósito maior e estar em sintonia com os nossos valores. É importante lembrar que o propósito não é algo que você encontra de uma vez por todas. Ele é dinâmico e evolui com o tempo. À medida que crescemos e aprendemos mais sobre nós mesmos, podemos descobrir novos aspectos do nosso propósito e fazer ajustes no curso da nossa vida. Cortella nos desafia a agir com intenção, a escolher conscientemente as ações que nos aproximam da vida que desejamos criar para nós mesmos. Qual é a direção da sua vida? A busca por propósito e direção não é um caminho fácil ou rápido. É uma jornada contínua de autodescoberta, reflexão e ação. Cortella nos ensina que o verdadeiro propósito não está nas metas externas ou nos resultados materiais, mas na vivência plena de nossa verdade interior. A direção da nossa vida é algo que construímos ao longo do tempo, a partir de nossas escolhas mais profundas e autênticas. Então, a pergunta permanece: qual é a direção da sua vida? Você está caminhando para onde realmente deseja ir, ou está seguindo um caminho imposto por fatores externos? Encontrar a direção correta requer coragem, autoconhecimento e, acima de tudo, uma disposição para viver de acordo com seu propósito mais profundo. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.